Então eu vi descer dos céus um anjo. Tinha nas mãos a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. João Evangelista, o grande vidente de Patmos, regredindo no tempo, teve a visão dos acontecimentos ocorridos no mundo espiritual antes mesmo deles ocorrerem na Terra. Pois para que o Cristo descesse à Terra, era necessário que engenheiros siderais limpassem a atmosfera do planeta, para que os atentados contra a boa nova do reino de Deus não viessem a gerar alterações. Uma falange de anjos assomou a terra, tirando dela 2 bilhões de espíritos inferiores, cuja a animalidade atingira até mesmo as raias do impossível. Se fôssemos contar os fatos ocorridos na comunidade denominada a Cruzada, assim chamavam porque sua planta era uma forma de cruz, que se quebrava nas suas 4 hastes, sendo que em cada uma delas fora criada um reino, cada qual comandada por um príncipe e um imediato. Eles mesmos organizaram por haver no meio daquela multidão seres de alta envergadura intelectual, grandes magos, desenhistas habilidosos, artistas consagrados, muitos deles dado à lavoura, à pecuária e outras atividades. Adiante e não temam nada! Levantem-se, cavaleiros de Théoden! Lanças serão usadas, escudos serão batidos, um dia de luta, um dia vermelho! Vamos! Podem ir! Acabem com a ruína e com o fim do mundo! Morte! Não faltavam na grande metrópole das sombras especialistas em todas as áreas do conhecimento. Esses espíritos não foram cambiados para essas regiões de uma vez só. Foram divididos em muitas levas. Para maior segurança do trabalho, a Cidade das Trevas fora edificada na linha do Equador, para que o Sol cooperasse com eles, desintegrando parte dos seus pensamentos inferiores e para que, de certo modo, os maltratasse pelo calor abrasador dos seus raios diretos, em fusão com as suas próprias vibrações.
egrégora formada por essas almas servia de filtro para os raios cósmicos, de modo a não lesar-lhes e nem crestar a estrutura espiritual destas almas infelizes, abrindo-a nelas chagas purulentas, principalmente daqueles que trabalhavam em serviços mais grosseiros. A escravidão ali era bem pior do que todas as conhecidas na terra. Assim o Satanás, descrito por João Evangelista, evidencia-se como símbolo destes 2 bilhões de espíritos. Relativamente a esses expatriados, os perseguidores da época do Cristo eram bem mais brandos, pois conheciam o motivo da sua estadia ali e alimentavam o ódio e o prazer da vingança. Quando pudessem sair da prisão milenar, a ideia era voltar à Terra e incendiá-la. Tinham exércitos bem adestrados, esperavam um dia de transformá-la em cinzas. Engenheiros siderais planejaram com habilidade indescritível a planta de um local que pudesse alojar estes seres infelizes, acumulando ali material adequado para que eles mesmos edificassem uma cidade nova. E tudo isso sem os notar que estavam sendo ajudados. Corrente de fluidos de certas estruturas cruzavam os espaços em alta voltagens, carregando segredos que os habitantes não poderiam descobrir para não anularem os curtos-circuitos lesivos provocados ao contato com a forma perispiritual. Os habitantes de A Cruzada esperavam no passar dos séculos o cumprimento da profecia de que após 1000 anos seriam soltos. Não desconheciam eles o futuro que lhes estava reservado, e para isso encontravam-se naquele preparo coletivo, assim como a terra estava sendo preparada para suportar-lhes as maléficas ações. Deus, em sua misericórdia, se serviria deles em benefício deles mesmos, em algumas etapas educativas, pois que os filhos do Todo-Poderoso não se encontravam perdidos e condenados eternamente. O tempo e a dor os fariam amadurecer sob o calor das provações. A terra seria por muitas vezes berço para essas almas no sentido de torná-las boas e mansas, a fim de obterem o ingresso no grande rebanho de Jesus Cristo. O solo da cidade nefanda era de matéria viscosa, o que lhes dificultava os movimentos. Porém, com o passar do tempo, desenvolveram, como acontece na Terra, recursos e com a manipulação de elementos solidificaram as ruas e deram uma expressão mais confortável às mesmas. A pouca água de que dispunham tinha em sua composição substâncias eletroquímicas que os mantinham alimentados, renovando-lhes as energias. Os vícios ali se desenvolviam de formas incontáveis. O sexo em desalinho tomava proporções assustadoras, envolvendo a todos os habitantes. A sofisticação da brutalidade e da prepotência era a condição maior dos dragões que mantinham nas mãos o domínio e o comando daqueles espíritos. Movido por reminiscências que traziam da terra, criavam ações idênticas e, por vezes, festejavam em eventos em praças públicas e esbravejavam o nome do Rei dos Reis.
Desdenhavam o mundo dos homens, alegando faltar nestes a inteligências que lhes sobravam, afirmando ainda que a meta era a liberdade com a saída daquela jaula astral. Ali permaneceram por 1000 anos. Depois, eles mesmos, para que se cumprissem as profecias, descobriram meios de escapulir pelos cinturão energéticos que os mantinham presos. Começavam a perder os sentidos a fim de serem levados para as colônias apropriadas e lá preparadas para as novas reencarnações no plano físico. Colocar-nos-emos diante das profecias do Apocalipse, revivendo o que o profeta e evangelista revelou à humanidade, ouvindo do mundo espiritual e vendo os acontecimentos do grande futuro. À vista disso, acrescentaremos algo a mais para que a realidade possa se apresentar e para que possamos sentir o drama que se passou na Idade Média, estendendo-se até quase o descobrimento do Brasil. Quando eles desencarnavam, quase todos por meio violentos, permaneciam na erraticidade por pouco tempo, pois os agentes da luz os traziam imediatamente para as novas prisões, acorrentando-os em corpos físicos de todos os tipos, em todas as nações do mundo escola educativa da dor, onde se investiam uns contra os outros, e de onde saíam a seduzir todas as nações da terra, estimulando guerras, ateando fogo onde conquistassem ou perdessem as batalhas, gerando a peste e a fome. Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 e 2. Quando, porém, se completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Por aí se nota a enorme justiça de Deus, a bondade imensurável do Criador, organizando este trabalho indescritível para educar essas almas desviadas da paz e do bem, na sua afeição de amor. Pois esse é o roteiro pelo qual não se poderá perder um tio jamais de trabalho útil a serviço do bem. Depois das cruzadas, explodiu a Inquisição, plano nefasto destas almas ainda obscuras na ignorância perante o divino e as suas leis. Se alguém se sente mal quando passa a saber de alguns acontecimentos ocorridos nas masmorras das casas inquisitoriais, sofreria mais se soubesse alguns detalhes dos acontecimentos das cruzadas. 8 investidas envernizadas no puro ódio e na vingança, sobre o pretexto de preservar o túmulo e o nome de Cristo. Invadiam e conquistavam, provocando carnificinas, sobre a justificativa de que Deus ordenava e de que o Cristo surgia em suas frentes e os incentivava à luta para as conquistas. Os fanáticos egressos da grande cidade negra reuniam-se em exércitos. Desta forma, além de pôr em ação seus planos odientos, também manchavam o nome do Cordeiro, alegando que estavam a seu serviço.
certo que nem todos aderiram quando se encontravam na carne. Mas, em compensação dos que não estavam presos, almas já melhoradas em comparação com os cruzados do plano astral inferior, muitos a eles se uniram por junções magnéticas, por hipnotização ou por afinidade com os sentimentos inferiores do alto comando das trevas. Hitler, um dos últimos príncipes que ajudou a governar a grande cidade dos céus do Equador, foi uma dessas feras enjauladas por 1000 anos, que ao assumir o controle do Estado germânico, tinha uma tarefa odienta com a sua consciência e os seus comandados preguiçosos: atear fogo sobre a terra. Ele, prepotente em demasia, e os outros auto-hipnotizados, dizendo-se seres superiores, ainda desconheciam que eram a escória do mundo que os milênios e a dor iriam transmutar em pedras preciosas. Todo o joio tornar-se-á trigo, pela força do progresso. Os comandados de Fauer eram em torno de 500 milhões, que se dividiam entre os dois planos da existência, lutando e ouvindo a antiga voz do pastor negro e obedecendo à risca o comando sem darem valor à própria existência. E ele, como símbolo, traz a grande cruz aberta nas hastes, planta da cidade das sombras chamada A Cruzada, cuja quarta parte comandara com rigidez e orgulho, nunca saindo do poder durante todo o tempo, a não ser para voltar à Terra, com a grande pretensão de dominá-la, de colocar os pés no globo e dizer: esta é minha casa, ou então transformá-la em pó, e se envaidece com a cruz suástica a olhá-la. Pareciam aumentar-lhe o poder e a coragem. Falanges e mais falanges de espíritos estavam sobre suas ordens, pois logo se afinizaram com o seu modo de ser. Desta forma teve início a Grande Guerra de 1939 a 1945, com as suas calamitosas consequências. É desta forma que Francisco de Assis desceu à Terra em meio à enorme e terrível carnificina durante o período da Idade Média, em que a Terra e o mundo eram um palco nefando de ódio e de vinganças. Depois de 1000 anos de cristianismo, foram abertas as portas das trevas, e lá foi tumultuada pelos agentes das sombras. Contudo, Deus, em sua divina programação, não esquecera jamais das devidas proporções e proteções que a Terra deveria de ter. Envia vários emissários em várias pontas do mundo e em várias épocas. Justifica esta com a vinda do grande Cordeiro de Jesus. João Evangelista retorna no período inquisitorial ou nas cruzadas, como Francisco de Assis. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto da consciência. Todos somos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Chico Xavier, o novo chamado do Cristo.
todo o processo da reencarnação, desde a sua preparação, nascimento, infância e crescimento, até a edição do primeiro livro psicografado, Parnaso de Além-Túmulo, foi levado a efeito pela espiritualidade maior, visando importantes objetivos. Devido à pobreza pedida por ele mesmo antes de reencarnar, a vida simples que caracterizou toda a sua existência, e por não ter tido a chance de estudar, quando ele recebeu o seu primeiro livro psicografado, Parnaso de Além-Túmulo, Chico Xavier já estava pronto para a grande missão. Etapa crítica tinham sido superadas. Com isso, passando-se despercebido pelas trevas, pôs-se a salvo de seu ataque, que certamente teria sido impetrado. A vida dura em suas primeiras experiências de vida, devido aos maus tratos na infância, as perdas sucessivas de 2 mães, acabará fortalecendo-o para os embates que enfrentaria ao longo dos seus 92 anos de vida corpórea, como vaticinado pela sua mãe já desencarnada, Maria João de Deus. Além disso, o emprego simples no funcionalismo público permitiu-lhe o tempo necessário para que desenvolvesse seus trabalhos ao próximo. O parco grau de instrução, em conjunto com a sua simplicidade, logo chamou a atenção do leitor quanto ao conteúdo profundo das suas psicografias. Como poderia ter recebido obras que transcreveu para o mundo físico? Tudo isso, obviamente, como podemos alcançar facilmente, separarmos um segundo para refletir, contribuiu para o êxito alcançado em sua missão. Chico Xavier é, sem dúvida nenhuma, um grande presente de Jesus, uma contribuição que o Mestre dá para toda a humanidade. Chico Xavier representa o protótipo do homem do futuro, homem simples, amável, que se preocupava com todas as pessoas fragilizadas no emocional e no material. Ele é, sem dúvida nenhuma, o modelo exemplar do verdadeiro médium ao qual Jesus espera de seus missionários, os mensageiros que ele enviou para a terra. Lembremos ainda que a lição do Cristo encontra-se na terra chumbada eternamente, como o tesouro de todos os infortunados e desvalidos. Suas palavras de autoridade para todas as almas humanas ainda fazem-se entrever nos gloriosos destinos de todos nós. Vive-se agora a terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite, e aos séculos do porvir compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Todavia, ó operários humildes do Cristo, ouçamos a voz no âmago de nossa alma. Depois do ataque das trevas, surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado, e o Espiritismo terá retirado dos escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces.
a noite não tardará. E no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção.